Seja muito bem-vindo à 9ª temporada do podcast da Oftalmo Expert. Eu sou Maria Cecília Scherer e hoje o nosso convidado é o Dr. José J. Camargo. Seja muito bem-vindo, Dr. José. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui. É uma alegria imensa nossa. Bom, eu vou apresentar para vocês o Dr. José Camargo. É médico, cirurgião torácico, doutor em pneumologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor pela Universidade de Ciências da Saúde de Porto Alegre e pioneiro no transplante de pulmão na América Latina. Dr. José fez o primeiro primeiro transplante de pulmão da América Latina e hoje está com a gente para falar um pouco da vida de médico, histórias que inspiram. Doutor, eu gostaria de começar falando sobre a transição que a gente vive hoje em relação a tudo que envolve o nosso ser médico e atender os pacientes. Então, na sua época, a informação era mais difícil, o aprendizado era construído de forma mais lenta, muito com os doentes, à beira do leito. Hoje nós vemos um movimento de uma grande quantidade de informação, uma pressão por produtividade, algo que exige uma rapidez. Nessa transição, ao seu ver, aonde a gente está perdendo médicos e pacientes, né? Onde a gente pode estar perdendo e aonde a gente está ganhando? Eu acho que a primeira coisa importante é que nós avançamos mais no último século do que em toda a história da humanidade, do ponto de vista de conhecimento. E o grande paradoxo é que os pacientes não nos acham melhores. Quando a gente vê porque a gente tem que julgar isso pela reação dos pacientes antigos, os pacientes idosos, porque esses viveram uma época de atendimento diferente. Nós sabemos muito mais e os pacientes idosos falam com nostalgia dos médicos de antigamente. Isso significa claramente que em algum ponto dessa trajetória absolutamente vitoriosa, nós perdemos a conexão. Essa perda da conexão se refletiu em coisas muito elementares da relação pessoal. Por exemplo, a identidade. Eu digo aos meus residentes assim, se você não lembrar o nome do paciente, não entre no quarto. E não tente depois forçar uma intimidade chamando o paciente idoso de vozinho. Isso é ofensivo. A identidade é a primeira coisa que nós valorizamos em qualquer relação pessoal. Qualquer relação. Se você tiver alguma dúvida, chame pelo nome, é um humilde, e você vai descobrir a importância que nós todos damos à identificação. Por conta da riqueza de informações disponíveis, nós perdemos a solenidade. E o médico parece ter esquecido que a maioria das pessoas tem uma vida muito pobre de emoção, de modo que uma doença importante é um pico de emoção de uma vida pobre. Se o médico não atuar de maneira compatível com essa expectativa de quem está vivendo um momento único na sua vida, se isso não for valorizado com solenidade, ele vai ver a nossa relação como desconsideração. E a desconsideração, todo mundo sabe, é o instrumento mais eficiente que existe para afastar pessoas. Eu tenho 47 anos de trabalho em alta qualificação, de alta exigência, de alta complexidade. Eu vivi todas as etapas, tenho paixão por magistério. Durante esse tempo, fui professor o tempo todo.
Criei um curso de medicina da pessoa quando me dei conta que eu podia tentar ajudar a recuperar o glamour da nossa profissão tradicional. E tive uma resposta excelente. Começamos com os alunos da faculdade da Universidade Federal de Ciências da Saúde, onde eu leciono desde sempre, e os residentes da Santa Casa. Só que eu trouxe para dar aula nesse curso o pessoal do Humanidades na Saúde do Hospital Samaritano no Rio, que é um grupo que eu frequento há muitos anos. É o mais tradicional grupo de Humanidades na Saúde do Brasil. Quando eu os convoquei para a segunda edição, disseram só um pouquinho, o curso é online e gratuito. Por que você não abre isso? Quando nós fechamos a quinta edição, nós tínhamos 46 faculdades de medicina, as melhores faculdades do Brasil, e 3.000 alunos matriculados. Na verdade, o limite é o tamanho da sala da plataforma, né? Eu trabalho com o Zoom, aliás, eu acho o Zoom tão mais eficiente. Tenho uma certa dificuldade de entender a sobrevivência do Google Meet, que eu acho muito imprevisível. Entendi. Além de que, quando você dá aula pelo Zoom, você tem umas carinhas lá em cima, né? Ou na lateral. De modo que há alguma interação, apesar da relação ser virtual. Perfeito. Quando você dá aula pelo Google Meet, você tem a impressão que está falando sozinho, né? Entendi. Um dia desses eu tive uma crise de solidão e quis saber se eles estavam do lado de lá, né? E façam algum barulho. E aí começaram a tossir para eu saber que tinha gente ouvindo. Mas isso é uma aflição, porque a relação humana, ela é olho no olho ou ela é parcial. A gente sempre pede para os alunos abrirem os vídeos. As pessoas querem participar das reuniões com vídeos fechados, né? Mas a gente sempre pede, abram os vídeos para que a gente não se sinta sozinho, né? E que não perca essa conexão, né? Que é a alma da relação humana. Bom, uma coisa que eu acho que nós estamos desaprendendo, Maria Cecília, é ouvir. E ouvir faz parte da arte de ser médica, e sempre foi assim, sempre será. E quando nós ouvimos menos, nós estamos dando menos do que o paciente espera que dessemos. E isso se traduz por um distanciamento que hoje é a rotina, né? Como você referiu no início, eu fui formado com a escola na beira do leito. E eu nunca abandonei isso, eu continuo levando meus alunos para conversar com o paciente, ficar de mãos dadas com ele, fazer um cafuné. Essas coisas que conectam as pessoas no momento de extrema necessidade, que é a necessidade que temos quando adoecemos, né? Eu, quando vejo a discussão dos casos na sala de computadores, com imagens belíssimas, e com os donos daqueles órgãos em algum lugar remoto do hospital, louco por notícias, que provavelmente só chegarão no dia seguinte, trazidos por um residente que ele ainda não conhecia, eu achei isso uma pobreza de relação pessoal e lamentável, porque nós não podemos botar a culpa no excesso de tecnologia. Isso é uma bobagem. Na verdade, quanto mais tecnologia, melhor. É uma ferramenta, né? O que nós não podemos é permitir que ela substitua a relação pessoal, que ela dispense o toque humano, que ela elimine a confidência. A relação pessoal, ela tem que ser suficientemente densa para estimular a confidência. E é com essa vivência que nós engrandecemos como pessoas. Quando nós temos 10 anos de formado e ainda não somos especialistas em gente, nós estamos deixando de ouvir os pacientes e aprender com eles. Porque isso só se aprende no contato pessoal. E tem uma coisa que é muito importante, quando nós nos aproximamos do paciente, do ponto de vista afetivo,
que é uma coisa que durante muito tempo foi criticada, que o médico devia manter um certo distanciamento emocional do paciente, uma das maiores bobagens que eu já ouvi, que isso pode comprometer a neutralidade na hora de tomar as decisões mais complexas. Eu acho que isso é uma justificativa pseudocientífica de pessoas rígidas que tinham que, de alguma maneira, explicar a incapacidade de falar com as pessoas, de se aproximar delas, de mostrar sentimento, porque a exposição de sentimento sempre foi uma exigência emocional intensa, porque exige maturidade profissional, a consciência de que nós estamos vivendo um momento que será inesquecível para o doente. É como quando você tem uma notícia ruim, o médico tem que ter essa consciência de que depois dessa notícia, ele nunca mais será o mesmo para esse paciente ou para essa família, para o bem ou para o mal. O jeito que você fizer isso, o jeito que você der a notícia que ninguém gostaria de ouvir, é que vai fazer essa triagem. Esse é o momento que marca a atividade médica. E a atividade médica tem que ser marcada por compaixão. E essa é a distância que nos separa do computador, né? O robô não vai ser abraçado pelo paciente ao dar uma notícia ruim, porque ele não inspira sentimento, né? Não. E enquanto não for possível colocar sentimentos humanos nos algoritmos da máquina, eu digo por enquanto, porque sabe-se lá o que vai acontecer, a velocidade de incremento dessas técnicas tem avançado tanto, mas por enquanto nós estamos vivendo aquela coisa assim, a máquina pode produzir músicas maravilhosas, mas a máquina nunca vai saber o quanto é bom dançá-las. Sim. Podemos ter um número incompatível com o cérebro humano de dados produzidos, gerados e acumulados pela máquina. Não há como competir. Mas a máquina nunca entenderá, por exemplo, improvisação. A máquina não trabalha com intuição. A máquina nunca conseguirá entender o que significa o momento de silêncio entre duas pessoas que se gostam. A valorização do silêncio é um talento humano que nós exercitamos com sensibilidade ou nos tornamos uns broncos que têm que estar permanentemente falando para mostrar que existem, porque eles nunca exercitaram nem nunca entenderam a linguagem do silêncio. Então, essas coisas todas precisam ser preservadas para que a relação humana se mantenha sólida. As pessoas não se dão conta, Maria Cecília, que a relação médico-paciente é a relação humana mais densa que existe, a relação não amorosa mais densa que existe, entre duas pessoas que eram completos desconhecidos, até que um deles adoeceu. Uhum. Então, esse é o momento de encontro. E não existe encontro impessoal. O encontro é pessoal. Senão, não é encontro. E as pessoas adoecem da falta dessa consciência. Quando o médico não percebe, por exemplo, que a solidão é a maior doença, a doença mais prevalente da nossa vida moderna, ele não entenderá a importância da escuta. Ele ficará irritado que o paciente não tenha doença orgânica e marque uma consulta, Sim. simplesmente porque ele precisa ser Ser ouvido. ouvido. Perfeito. Quando a gente não percebe isso, nós podemos ser formados em medicina, nós podemos ser laureados em medicina, mas nós não somos médicos. Não. O médico, ele tem que descobrir o encanto que é ser escolhido pelo paciente.
e ser escolhido pelo paciente é uma alegria interior do médico. Eu vivi essa experiência por pura sorte, ainda no curso de medicina. Eu era quartanista, significa um analfabeto funcional em medicina. E fui escalado por um residente para fazer a admissão de um velho vindo do interior, um peão de estância. Depois da apresentação formal, em que eu perguntei o que eu podia fazer para ajudá-lo, ele começou a falar. Eu fiquei tão encantado com o jeito dele de descrever os sintomas, tão original, tão inteligente, sensível para o linguajar dele, né? Que eu só ouvi. Fiquei com uma cara patetada lá ouvindo. No fim da consulta, ele me disse: eu quero muito que o senhor seja o meu doutor, porque de todos os que eu conheci até hoje, o senhor foi o único capaz de me ouvir. Eu fiquei alegre e constrangido de admitir que eu não falei nada, eu não sabia nem o que perguntar. Mas naquele dia eu me prometi que eu ia tentar ser o médico que ele pensou que eu já fosse. Porque isso tinha o encanto da descoberta de que grande maravilha é você se propor a fazer alguma coisa e uma pessoa em carência afetiva, que é assim que estão todos os pacientes, eleger a tua atitude como a atitude que faria com que ele me chamasse de o meu Meu médico. médico. Nós fomos perdendo isso. Isso foi uma grande tristeza, né? Nós fomos perdendo primeiro para o meu hospital, depois o meu convênio, né? E a relação pessoal, como é que é a relação pessoal? Você nunca vai ter grandes alegrias e vai ser poupado de algumas tristezas que provavelmente te deixariam uma pessoa mais interessante, né? Sim. A vida não é monotonal, ela tem altos e baixos. Quando você consegue perceber que a pessoa que está na sua frente tem a mesma capacidade de sofrer ou de ficar feliz, você tem que fazer parte desse momento mágico que ele está vivendo na sua presença, trazido por uma coisa fortuita e indesejável, que é a doença. O senhor já ficou doente, doutor? Perdão? O senhor já ficou doente? Nada importante, mas eu soube valorizar coisas. Sempre valorizou isso, desde do quarto ano, mesmo sem ter tido Sim, essa experiência pessoal de ser doente. mas a experiência de cuidar de pessoas doentes, o privilégio que o médico tem de conviver com as famílias, né? Porque a doença é um autenticador do caráter das pessoas. Nós podemos, nós podemos impressionar o jornalista, o arquiteto, o advogado. Agora, se nós estamos doentes, de verdade, nós não temos tempo nem energia para impressionar ninguém, né? Nós somos o que Que nós somos. somos. Conviver desse jeito com as pessoas é uma forma de enriquecer o nosso humanismo. Desprezar isso é jogar fora o mais importante da relação humana, que é essa interação afetiva. Eu me alimento disso, eu sou carente, admito que sou, e às vezes mais carente do que o normal, mas eu preciso de retorno, eu preciso que o esforço que eu faço para ser visto como uma pessoa que se preocupa com o paciente, que consegue ouvir o paciente, eu acho que, no fundo, o bom médico está sempre à cata do mais nobre sentimento humano, que é a gratidão. Nós nos alimentamos de gratidão. Eu trabalhando em alta complexidade, com transplante intervivos, em que ainda mistura a, a doação de órgãos com
o que o pai e a mãe podem fazer para salvar o filho, né? E quando eu achei que eu tinha uma belíssima relação médico-paciente, porque tinha aprendido a conviver com os transplantados, em 10 anos depois do primeiro transplante de pulmão, eu fiz o primeiro transplante de pulmão com doadores vivos Vivos. fora dos Estados Unidos. E aí eu descobri que eu era um aprendiz de relação médico-paciente, porque tinha acrescentado esse componente afetivo do pai e da E da mãe, mãe. desesperados, achando a coisa mais natural do mundo dar um pedaço de si para tentar salvar sua cria. Então, isso é uma exigência emocional enorme. Se o médico não estiver exposto a essa interação, ele vai passar batido por uma experiência que podia ser riquíssima. Eu acho que a coisa mais triste que existe é você encontrar, e eu vejo isso com alguma frequência, um paciente com uma cicatriz enorme, e você perguntar quem foi que ele operou. Olha, era um baixinho de óculos, não estou me lembrando o nome dele. Quer dizer, para esse médico, ele provavelmente foi o adenocarcinoma do 406B, né? Isso é uma pobreza irrecuperável. Quem não entender isso, devia ter sido eliminado quando ele fez a seleção para fazer vestibular de medicina, quando ele devia ter tido a oportunidade de responder a pergunta: você gosta de gente? Essa é a Perfeito. pergunta básica para fazer medicina. Porque só quem gosta de gente é que tem potencial para ser um cuidador. Cuidador. Um cuidador. O médico tem que ser um cuidador. Se ele não puder ser um cuidador de todas as coisas que implicam em sofrimento, angústia, ansiedade do paciente, ele está incompleto na sua função. Com certeza. E acho que, às vezes, a relação humana pode ser tão intensa que promovam reações paradoxais. Eu tenho um colega meu, que é muito meu amigo, trabalha conosco nesse curso Medicina da Pessoa, que ele contou uma história que eu achei fantástico. Ele trabalha com transplante renal e ele transplantou um homem há muitos anos atrás. Ele tinha 29 anos na época. E muitos anos depois, chamaram ele na UTI, que o paciente estava internado lá, em sepse, e que tinha que ser entubado, e ele disse que só seria entubado se ele falasse com o doutor, esse doutor Ivan, que era o médico dele desde sempre. E aí ele perguntou isso: você acha que isso vai me ajudar? Ele disse: claro que vai, você vai descansar e nós vamos ter tempo de ver os antibióticos funcionarem. E aí, do nada, ele perguntou: mas eu vou morrer, não é, doutor? E o Ivan, que tinha aprendido a gostar dele muito, não tendo como o que dizer que parecesse verdadeiro, abraçou o paciente. E abraçado, ele não se segurou e chorou. E chorado, enquanto chorava, o paciente disse: doutor, não chore. Quando o senhor me transplantou, eu tinha 29 anos e 2 filhos pequenos. Hoje eles são autônomos. Um deles até me deu um neto, que foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida. Então não chore, doutor. Nós somos uma dupla de sucesso. Ah, Você vê o quanto pode ser densa uma relação humana em que você tem uma situação clara, em que inverteram-se os papéis e o paciente está consolando o médico. Isso é ser completo em relação humana, né? Isso é chegar no limite do que você pode fazer para ajudar alguém. Eu nunca desisti disso, sabe? Eu continuo levando meus residentes, os meus estudantes, a conversar com pacientes na beira do leito. Um dia eu levei um grupo de 6 estudantes, quartanistas, né? E antes de entrar no quarto eu faço um resumo da situação. E aí disse: olha, nós vamos encontrar o Miguel, é um homem de 59 anos,
que tem um câncer de esôfago, que invadiu a coluna, ele tem muita dor e está muito emagrecido. Aí o menino disse, professor, esse infeliz ainda está consciente? Eu disse, tá, então eu não gostaria de vê-lo. Quer dizer, ele não tinha condição emocional para enfrentar uma coisa anunciada com tamanha dramaticidade. E uma menina me disse, doutor, eu também não gostaria de vê-lo, porque eu choro com facilidade. E se eu chorar na frente dele, vai ficar muito pior. Aí eu voltei e expliquei a eles que a doença, do ponto de vista do médico, é uma abstração da realidade, né? A doença está nos laudos de patologia, de tomografia, de ressonância. A doença para o paciente tem outro significado completamente diferente. Só interessa o quanto ela tenha de potencial de lhe trazer sofrimento. É tudo isso que o paciente precisa saber, o quanto eu vou sofrer, se eu vou sofrer. Quando eu terminei de explicar isso, ela entrou no quarto do paciente, a chorona. E antes de sair do hospital, eu dei uma olhada lá, ver como é que as coisas estavam indo. Ela estava sentada na cama, segurando a mão do paciente. E aí ela teve uma sensibilidade que eu tenho muita vontade de saber onde ela anda, essa menina, porque ela é maravilhosa. Ela disse o seguinte, o senhor sabe que neste andar, era o andar da oncologia, não tem nenhum paciente com netos tão lindos nas fotos da mesa de cabeceira quanto o senhor? E aí ela deu a mão, ele deu a outra mão para ela segurar. E eu fiquei esperando que ela chorasse. Porque esse é o melhor choro que o médico pode chorar. É o choro de quem chegou, e tem consciência disso, no limite do que era possível fazer para que uma pessoa em sofrimento se sentisse apoiada. Muita gente morre médico sem ter passado por uma experiência densa como essa, o que é um desperdício. Você teve à beira de ser tratado e tratar com humanidade, e foi um acidente desagradável na vida do paciente, porque não se envolveu de nenhum jeito. Isso é desperdício, e isso é irresgatável. Doutor José, um trecho do seu livro eu esqueci de comentar que, além, né, de todas as suas, dos seus feitos, o senhor ainda é um escritor, né, de vários livros. E num deles, né, a Tristeza Pode Esperar, o senhor traz uma situação em que estava com os alunos, e os alunos estavam bastante desanimados, quietos, e o senhor perguntou o que havia acontecido, né? Os alunos de medicina. E um deles relatou que um outro professor, que não era feliz dentro da profissão, havia os desanimado, dizendo que era uma profissão muito difícil, e agora que para ele seria ainda mais difícil, porque o mercado estava muito ruim. Então, todo mundo ficou muito desanimado, né? E aí o senhor falou que em 40 anos, na época de medicina, o senhor nunca tinha conhecido um bom médico que, além de que fosse bom tecnicamente, mas que, né, aí eu tenho que trazer essa outra característica, que fosse humano, que tivesse essa questão da humanização, que gostasse, né, de gente, que não tivesse tido sucesso, que não tivesse crescido e que não tivesse tido sucesso, né? O senhor realmente acredita nisso? Que Eu todo acredito bom médico eu acho que a pessoa... Eu não acho que você tenha que desanimar de fazer medicina porque você não tem paciência para ouvir, mas você não pode se expor a paciente, né? Porque tem especialidades médicas que dispensam o humanismo. Uhum. Um bom radiologista é indispensável, técnico, né?
um ótimo patologista imprescindível na medicina, né? E ele não tem o convívio com a angústia de ninguém, né? Ou então, no máximo do afastamento, você pode sempre ser legista, né? O legista é um cara que não tem que dar explicação, a família está habituada à ideia e ele nunca vai ouvir queixa do paciente. Então, nós temos é que escolher o que seja proporcional à nossa disponibilidade afetiva. Você não vai fazer oncologia se você odeia pessoas, se você não tem paciência com sofrimento, se você vira um algoz em vez de um médico. Sim. Eu acho que nós temos que ter a noção de que o paciente vai estar atento a todos os nossos gestos, palavras, até a linguagem corporal, né? Muitas vezes o médico moderno, eu odeio essa expressão, mas enfim, ele pergunta uma coisa para o paciente durante a consulta e fica digitando a resposta, né? Uhum. Eu acho isso uma insensibilidade total, porque as pessoas não têm noção, parece, que a gente ouve muito pelos olhos, né? Eu não confio que de fato esteja ouvindo quem durante uma conversa não está olhando para o interlocutor. Não, nós ouvimos mais do que com os ouvidos, né? Uma coisa é realmente absorver o que está sendo dito com todos os nossos sentidos. E o olho é imprescindível. A gente ouve com o olho, a gente percebe o impacto que teve pelo olho, pelo olhar, pelo brilho no olho, né? Isso que reflete um elemento absolutamente indispensável na função médica, que é a inteligência emocional, hoje, e muito adequadamente, está sendo valorizado para contratação de executivos de grandes empresas. A, a primeira grande multinacional que fez isso foi a Mitsubishi, no Japão. A Mitsubishi criou uma rotina em que, na seleção de novos executivos, eles faziam um questionário banal, e só que lá pelas tantas tinha uma historinha que tinha emoção. E o infeliz que estava sendo entrevistado não tinha a menor noção de que ele tinha um poderoso zoom no olho. Eles estavam procurando o olho seco. Esse é eliminado sumariamente. Se você ouve uma história de emoção e o teu olho não brilha, você não pode interagir com pessoas que tenham problemas pessoais. Você nunca vai ser um gestor de pessoas se você não tiver inteligência emocional. E isso pode ser captado ou descoberto como inexistente numa coisa simples, como contar uma história e ver como é que se comporta o olho do ouvinte. Isso é uma coisa elementar e as pessoas não se dão muito conta disso, né? E falam de costa, não fazem cerimônia para dar uma notícia ruim. Eu cheguei a ouvir uma vez um médico contar a um paciente caminhando no corredor que ele tinha um câncer de pulmão. Eu fiquei louco com aquilo, porque quantas vezes na vida você vai ouvir uma notícia tão horrível, né? Será que não era possível um ambiente mais adequado, silencioso, respeitoso, porque isso é respeitar o sofrimento de quem está ouvindo? Eu acho isso uma crueldade. E coisas mais sutis, como, por exemplo, nunca dar uma notícia ruim à noite. As pessoas não pensam nisso? Não. Vai lá, descarrega tudo, fique com a sua insônia, boa noite, até amanhã, né? Olha só. É crueldade, é crueldade. Eu aprendi isso com um velho, uma família muito rica de Colônia do Sacramento, no Uruguai, que veio consultar comigo com câncer de pulmão.
Ele tinha fumado todas, bebido todas, encantado com a noite de Buenos Aires. Ele foi para Buenos Aires para estudar e ficou estudando 12 anos. E aí, com 82 anos, ele veio consultar comigo. Ele tinha um tipo de tumor que, pela tomografia, já sugeria um tipo histológico, que é o tumor de células pequenas, que é um tumor que tem uma característica tomográfica muito, muito sugestiva, que é lesão pequena e gânglio grande. Enorme adenopatia. Quando confirmou o diagnóstico, era um fim de tarde, eu entrei no quarto e vi que ele estava sozinho. Né? E aí ele perguntou, e daí, doutor, saiu o diagnóstico? Eu disse, acabei de falar com a patologista e ela me prometeu para amanhã de manhã. No dia seguinte, expliquei como é que era a doença, o quanto respondia bem à quimioterapia, mas que não era cirúrgico. E aí nos despedimos, e aí ele me disse, doutor, eu queria te perguntar uma coisa. O senhor já sabia disso ontem, quando o senhor esteve aqui, não sabia? Eu disse, da onde que o senhor tirou essa ideia? Não sei, um pouco de linguagem corporal, a idade, experiência na relação com pessoas, mas eu não estou me queixando, eu, na verdade, queria lhe agradecer, porque o senhor me deu mais uma noite de esperança. Ah, Mas eu queria lhe dizer uma coisa que eu aprendi sendo boêmio, que quem não for capaz de entender e proteger a delicadeza da noite, nunca vai conseguir ser generoso durante o dia. olha aí, Você fantástico. vê como a vida ela tem esses momentos de sutileza, né? E delicadeza, que revelam o quanto nós somos focados no que é importante. O que é importante, na verdade, para que o médico se mantenha permanentemente conectado afetivamente, é que ele tenha a capacidade de entrar na dor do outro, de saber de verdade o que está acontecendo. E, às vezes, os pacientes contam que consultaram com um médico durante 4 ou 5 vezes e não tiveram coragem ou oportunidade de dizer qual é a sua maior aflição. Isso é um atendimento incompleto e pobre, né? Isso é pobreza de relação. Eu acho que quando a gente se dá conta do quanto as pessoas estão carentes e nos colocamos como porta-vozes dessa carência, nós chegamos no limite do que é possível ser médico. Menos do que isso é ser menos do que ser médico. Medicina tem essa exigência, né? Ela não tolera meio termo. Não dá para ser mais ou menos médico. Quando eu disse para essa turma que você estava contando que eu nunca tinha visto ninguém qualificado tecnicamente e que fosse efetivo, que não tivesse deslanchado na profissão, mudou o ambiente daquela turma e a sala ficou barulhenta outra vez, né? Sala silenciosa tem alguma coisa errada. E é melhor que alguém conte logo o que está acontecendo. E eu lembro de uma aula, eu interajo muito com o aluno, eu adoro ele, né? E não consigo ficar sem, é uma dependência total. Bom, só para ter uma ideia, eu fui 5 vezes para Ninfa. E isso é uma maravilha, é uma experiência para mim insubstituível. Mas eu lembro de uma menina que eu contei durante uma aula que eu falei sobre transplante, dizendo que é provavelmente o exercício médico que mais desperta gratidão nos pacientes, porque eles viviam muito mal, sofriam de uma forma de penúria inigualável, que é a falta de ar, e depois voltam a respirar normalmente, eles ficam eufóricos, alucinados e gratos. E eu contei de uma menininha que eu tinha transplantado e que ela ligava para o consultório à tarde só para dizer: tio, eu estou com saudade. Oh, Quando eu contei isso,
houve uma emoção e tal. Quando terminou a aula, saiu todo mundo e uma garotinha, ela era muito baixinha, muito pequenininha, ela me abraçou pela cintura e disse: doutor, eu queria lhe dizer que eu vou lhe prometer que um dia eu vou ser uma médica tão boa, mas tão boa, que os pacientes vão ligar para o consultório só para dizer que estão com saudade de mim. Ah, que história linda. Essa é a grandeza de passar adiante a descoberta de que coisa boa é ter sentimento. Doutor José, a gente está chegando ao fim, mas eu não posso deixar de perceber que esse gosto que o senhor tem por estar com as pessoas, tanto os alunos quanto os pacientes, tudo que o senhor destaca nessa relação, isso é do senhor, de conseguir perceber o melhor do outro, né? Porque a gente conversa com outros médicos que enumeram vários motivos pelos quais eles não gostam de dar aula, porque os alunos não... Hoje os alunos não querem mais aprender, hoje os alunos querem só ficar no celular, hoje os alunos querem... Então, e assim como os pacientes, né? Médicos que falam, puxa, mas o paciente não valoriza, puxa, o paciente só quer... E o senhor não. Então, isso diz da sua pessoa, né? Algo que vem provavelmente de uma família muito amorosa, imagino eu, não sei, que fez despertar no senhor esse amor pelas pessoas, de ver o que elas têm de melhor, de se apaixonar por essa profissão linda e conseguir contribuir de uma forma tão importante para a sociedade, né? Então, eu gostaria de ouvir sua mensagem final e dizer que é uma alegria começar amanhã, nós temos muitas gravações hoje, começar amanhã inspirada pelo seu amor. Obrigado. Muito bom. Muito bom. Eu acho que nós temos, no fundo, Maria Cecília, que não desistir de despertar isso nas pessoas. Eu nunca desisto. Há muitos anos que o último slide de cada aula é uma história fictícia da relação médico-paciente para discutir com os alunos. E tinha um aluno, o Kleber, naquele ano ele era disparado o mais inteligente da turma, mas ele tinha um arzinho de deboche quando eu falava de relação médico-paciente. Passados uns 4 ou 5 anos, eu até fui paraninfo da turma dele, eu encontrei ele no pátio da Santa Casa e perguntei se ele estava trabalhando lá, né? Ele disse, não, eles ainda não descobriram o meu talento, mas eu volto para cá com certeza. Quer dizer, continuava exatamente o mesmo debochado. Mas aí, de repente, mudou a cara e disse, professor, eu vim aqui para lhe contar 2 coisas. Primeiro, uma coisa que eu tenho vergonha, mas eu tenho que lhe contar, que muitas vezes, no final da aula, quando o senhor falava de relação médico-paciente, eu pensei, quando eu for médico, eu não quero ser frouxo que nem meu professor. Mas hoje, eu vim aqui para lhe contar que eu perdi o meu primeiro paciente, seu Antônio. Eu gostava muito dele. Ele gostava muito de mim e a família sabia que eu gostava tanto dele que quando ele morreu, a família fez uma capelinha assim em cima de mim para me consolar. E eu corri para o carro porque eu não queria que eles me vissem chorar. E aí eu me dei conta que eu tinha que lhe contar isso, que o senhor era capaz de entender isso melhor do que qualquer outra pessoa. Eu disse, olha, Kleber, eu não sei o que me alegrou mais. Se você ter vindo me contar correndo, ou o fato de que hoje, 5 anos depois de formado, você recebeu o certificado de médico. Isso é ser médico. Que bom que você tem a vida inteira para aproveitar dessa maravilha que é conviver com pessoas. E as pessoas autênticas,
que somos todos nós quando adoecemos. Muito bom. Muito obrigada, Dr. José Camargo. Uma imensa alegria compartilhar essas histórias e aprender um pouco mais. E assim, chegamos ao final de mais um episódio do podcast da Oftalmo Expert, Oftalmo Expert, de olho no futuro.